Você tá bom? Nick aqui falando. Deixa eu perguntar, o quanto que você está imerso no que você faz, em relação ao que você faz nesse mundo, no mundo real? O que eu quero dizer é, eu não sei exatamente quem assiste, quem é você que assiste meu vídeo, mas eu observo, por exemplo, minha vida e de algumas pessoas ao meu entorno. E ao longo desses últimos 20, 30 anos, se você parar para pensar, e começou a existir uma maior chegada de trabalhos no meio digital do que no meio físico. Não estou falando que uma coisa substitui a outra, mesmo porque quem vai lá e faz a sua comida todos os dias, ainda que não seja você, ainda que não seja sua esposa, seu esposo, ou ainda que não seja sua mãe, seu pai, sei lá quem é, ainda que você compre num restaurante a comida, tem alguém fazendo, a comida é física, né? Então tem alguém fazendo comida para você. Você só está pagando aquele tempo de serviço, tempo de trabalho de alguém, mas ela está oferecendo algo para você, algo real, né? E aí você observa que aquelas ações que acontecem no seu dia, no dia a dia, que são físicas, algumas pessoas têm controle dessas ações, sabem executar e outras não. E aí você se depara o seguinte, o que você faz na sua existência, ou seja, aqui enquanto você tem esse processo de viver, e que seja transportado para alguém. Vou dar um exemplo da minha avó. Minha avó, enquanto eu era criança, eu me lembro que de vez em quando ela ia brincar comigo, e ela fazia pipa. Ela fazia pipa para vender, inclusive, para molecada. E teve um momento que ela foi lá e me ensinou a fazer pipa, né? Me ensinou como pegava o bambu, me ensinou como que descascava o bambu, tirava a parte do bambu, me mostrou como que era a armação de fazer a pipa, me mostrou como que colocava a linha na pipa, me mostrou a soltar pipa. Interessante, né? Minha avó fez isso. E quando meu filho cresceu, uma das coisas que eu tive interesse em fazer com ele foi justamente isso, de fazer um processo inicial de montar uma pipa, né, desde a coleta do bambu até soltar a pipa. É algo físico, algo real. Olha como minha avó, ao longo do trabalho que ela teve, o amor que ela teve por mim, ela deixou uma informação, ou seja, me deu uma forma interna aquilo ali me fez bem. E eu pude transmitir para o outro. Transmitir para o meu filho. E possivelmente, talvez ele venha fazer com o filho dele, vai ser uma escolha dele, mas o que eu quero dizer é algo real, algo que é palpável, algo que é material nesse aspecto, sabe? É físico. E aí se eu pego parte das coisas que eu executo no meu trabalho, um dos trabalhos que eu acabo executando, parte deles são totalmente abstratos. Ainda que tenha uma certa inteligência envolvida, eu observo que aquilo ali não pode ser transmitido. Pode ser transmitido pela fala. Olha, é o seguinte, eu faço isso, quando eu vou conversar com meu filho, né? Muitas vezes ele não vai compreender, porque ele ainda é criança. E mesmo quando eu falo com um adulto, explicando mais ou menos o que eu faço, é muito abstrato, porque uma das coisas que eu trabalho é com geologia. E acontece que os dados que eu trabalho, basicamente, eu só posso falar com outro geólogo. Eu não posso falar com, por exemplo, com um médico. Poderia falar, ele vai entender, mas ele não vai saber executar. E se executar, vai executar de uma forma que não vai ter excelência que eu executo. Por quê? Ele está na área de medicina. E ele vai fazer. Mas olha que interessante. Aquele médico, se ele transportasse o conhecimento dele para mim, eu poderia executar na vida real. Quando a gente saiu do mundo físico de fato, indo para o mundo mais abstrato, que seria esse aspecto do mundo digital, que cresceu nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, mesmo porque eu me lembro do primeiro computadorzinho que eu recebi, que eu ganhei, eu devia ter uns 12 anos, uns 12, 13 anos, um computador onde o HD, ele tinha que, naquela época acho que ele só tinha 2 GB de HD. Era tanta memória naquela época, né? Era tanto espaço, e hoje isso não é nada. E aí você observa que nesses últimos anos, a quantidade de serviço que está sendo gerado em relação a esse meio digital é muito alta, ao mesmo tempo que, quanto você mais envelhece, você observa tipo assim, o que você tem de fato que está relacionado a esse mundo real, o mundo que você está vivendo. Porque se o que você trabalha está mais presente, uma porcentagem do que você trabalha está mais presente nesse mundo digital,
que de fato você tem carregado? Porque será que o conhecimento, aquilo que você diz que é conhecimento, que para mim não é conhecimento, é entendimento, aquele entendimento que você tem, será que ele faz realmente diferença na vida do próximo? Se, tipo assim, se você fosse conversar com uma criança, ainda que você tentasse explicar o que você faz, será que aquilo ali vai fazer diferença na vida dela? E você pode pontuar, não, porque o que eu faço, de algum jeito, faz parte de uma cadeia que chega naquela pessoa. Mas você é facilmente substituível. Facilmente substituível. É diferente, por exemplo, você pegar uma avó que faz uma pipa com um neto. Ela nunca foi substituída. Ela cumpriu a função dela. E se você observa no seu dia a dia, aonde você está, o que você tem feito, será que todos os conhecimentos, os entendimentos que você possui, em sua grande porcentagem, tem a ver com essas coisas abstratas? Será que você, junto de uma criança, e eu estou trazendo sempre esse exemplo da criança, porque nada melhor você explicar algo, se você entende algo, você explicar aquele algo para uma criança. Porque é onde você tem que ter maior teste da simplicidade do que você fala. Por exemplo, o que Deus me permite conhecer, e eu venho aqui transportar para você através dessas palavras, eu trago da melhor forma que eu posso, mesmo porque de algum jeito eu lhe considero irmão, né? Você como uma criação divina, tal como eu sou, e você diferente de mim, embora sejamos seres humanos, você esteja me entendendo, né? Me compreendendo, pelo menos. E eu tento trazer para você uma forma de pensamento sobre essas reflexões que eu acabo tendo de uma maneira que seja mais simples. Eu poderia talvez fazer isso de uma forma mais complexa, mas você talvez não entenderia. E se entendesse, talvez fosse poucas pessoas que entenderiam. Quantas pessoas eu já não ouvi ao longo da minha existência tentando trazer suas reflexões, mas quando você vai pegar aquelas reflexões, você, cara, tá difícil de entender, tá chato, tá complicado, parece que para toda palavra tem que pegar um dicionário. É porque a pessoa quer demonstrar tanto a sua erudição que no final o conteúdo ele acaba sendo o aspecto secundário, não primário. Porque existe a tal da forma, existe o conteúdo e existe a função. Então quando o conteúdo ele deixa de ser mais importante em função da forma que se tornou esse primeiro lugar, aparentemente o conteúdo é chato, mas nem sempre é. Então essas reflexões que eu faço aqui, muitas pessoas ao longo do tempo, em determinados temas que a gente acaba conversando aqui, já fizeram. Só que talvez você não tenha prestado atenção, e se prestou, deve ter largado. Isso se aconteceu, né? Então, quando eu trago essas informações aqui para você, eu estou tentando pensar como se você fosse uma criança, como se eu estivesse falando com meu filho. É lógico que aqui existem temas complexos que não necessariamente eu estaria falando com uma criança. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse ato de conversar e fazer reflexão, que de algum jeito lá na história chamaram isso de filosofar, de algum jeito eu filosofo com você. Posso me considerar então um filósofo? Eu acredito que sim, existem pessoas que não, porque existem considerações que falam assim, para você ser um filósofo você tem que ter uma faculdade. Eu já discordo totalmente disso, porque, entre aspas, o pai da filosofia, que seria Sócrates, ele não fez faculdade de filosofia. Então, se o próprio pai da filosofia não fez faculdade, para que eu preciso fazer? A questão da filosofia, essa coisa, entre aspas, amor à sabedoria, que particularmente eu não gosto muito também dessa expressão, por isso que eu não sou tão chegado a falar que eu sou filósofo, ou que eu gosto de filosofar, mas eu gosto de fazer reflexões que estão associadas à busca pela verdade. Então, como eu tento me aproximar da verdade, através da permissão divina de conhecer a verdade, como aqui eu já tenho compartilhado nesse canal ao longo do tempo, isso de algum jeito eu considero uma arte, é um trabalho em direção e sentido a Deus. Muito aqui das vezes eu falo sobre o meu aspecto cêntrico em Jesus, ou seja, a forma como eu explico Deus, então de algum jeito eu também considero isso como uma arte. E quando eu vejo que eu faço isso, e eu tento fazer da melhor forma que eu posso para apresentar para você, eu tenho um certo orgulho disso, eu tenho um certo amor envolvido. E aí eu penso assim, cara, dessas coisas que nós poderemos levar na nossa velhice, porque se coloca dentro dessa reflexão que eu estou fazendo desde o início, o que você pode apresentar para o outro lá na sua velhice, porque você está num processo de existência, né? E todo mundo começa lá bebezinho e vai crescendo, até o envelhecimento. O que de fato você pode oferecer para um outro indivíduo, e até para si, num mundo que seja real e que realmente vai ser valoroso?
Porque quando eu vejo que a maioria não vou falar que a maioria, até mentiria, tá? Mas uma parcela das pessoas hoje estão totalmente envolvidas no mundo digital, acreditam que fazem o seu melhor, mas quando você vê, se você for conversar com essas pessoas, em geral elas são vazias e o que elas apresentam não dá resultado nenhum na vida real, como é que elas estão vivendo? Elas estão vivendo num sentido que realmente vai edificá-las no final da sua existência? Porque entenda que você tem a vida, mas essa vida ainda não acabou. A vida ainda nem... Você não pode falar que nem você tem uma vida, você tem um processo de viver, como eu também já comentei em outros vídeos. A vida é somente no processo quando você se torna estrelinha. Onde você, ali naquele momento, você vai entender o porquê de tudo. Acredito eu. Essa é a minha percepção. Dá pra você entender antes, mas vamos supor que você não tem o mesmo modelo existencial. E quando você chega nesse momento, e aí você, cara, eu não soube nem fazer um origami pro meu filho. Eu não soube nem fazer um aviãozinho de papel. Porque o máximo que eu sabia escrever, o máximo que eu sabia fazer era sentar na frente de um computador e mexer com determinado software. E quando me chamavam a atenção que eu estava um pouco ausente, eu achava que aquelas pessoas estavam erradas. E no fundo era o inverso. É porque eu não estava buscando a verdade. É isso que você vai falar? É isso que você vai pensar? E eu não estou criticando você porque nós, como seres humanos, somos seres imperfeitos. Então estamos em constante estado de desenvolvimento, evolução. Embora eu não acredite no evolucionismo, tal como muitas pessoas acreditam. Mas é assim, a gente evolui como um espírito, né? E aí, dentro dessa concepção, o que você tem a oferecer para o próximo? Será que você sabe fritar um ovo? Será que se eu te pedisse assim, poxa, faz um ovo para mim, mas faz o melhor ovo que você fez na sua vida? Será que você saberia fritar um ovo? Será que você saberia fazer um ovo cozido? Será que você saberia fazer um quadro? Será que você saberia fazer um cartão pop-up? Será que você saberia tocar um violão para mim, uma música? Será que você saberia contar uma história? Será que você saberia fazer carinho? Ou será que você não sabe nada? E quando você se coloca nesse mundo real, quando você começa a observar as coisas ao seu entorno, você vê que de algum jeito você está vazio. E que no fundo, tudo que foi preenchido ao longo desses dias, desses meses, desses anos, talvez dessas décadas, não tenha permitido você descobrir quem você é. E cada vez mais que o tempo passa, você está longe da sua essência, do início, porque você não se reconheceu como um indivíduo. Será que é assim que você se encontra? Será que existe uma forma de voltar atrás? Uma coisa que todos, não vou falar todos, eu não gosto muito dessas generalizações, mas algumas pessoas falam, e por vezes eu concordo, que não existe, de fato, uma limitação no aprendizado. Que a qualquer momento você pode aprender alguma coisa. Jesus ele fala que é para você buscar a verdade. E que por vezes os últimos serão os primeiros. Então será que nessa busca da sua individualidade, independente da sua idade, será que o momento certo de você começar, se você entendeu o que eu acabei de falar aqui agora, não é agora? Será que somente por deixar você numa situação de pensamento em que você observe que, tá, mas e aí? De tantos % das coisas que eu executo aqui, que eu trabalho, que eu sei realmente fazer, o que eu posso apresentar pro Joãozinho de 6, de 7, de 9, 10 anos? O que eu posso apresentar para ele? O que eu posso fazer para ele? O que eu posso entregar para ele? Ah, mas eu posso comprar uma coisa para ele, para deixar ele feliz. Não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre você, é sobre os seus movimentos, suas ações, seus comportamentos, o conhecimento que você possui. Não existe dinheiro que vá comprar nada disso. O momento para você talvez tenha chegado, mas você talvez não tenha percebido. Quiçá agora nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até o próximo.